Muito bem, amores. 20 horas e 5 minutos e nós vamos começar. Eu vou pedir para você que está aí que feche os olhinhos. A gente vai pedir mais uma vez a presença do Papai do Céu aqui conosco, pedir para que o Senhor nos dirija a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a vontade dele, tá bom? Então eu vou pedir a sua permissão para conversar com o Senhor. Se você conseguir, faça isso aí também, tá? Obrigada, Paizinho querido, pela feliz oportunidade de poder estar aqui, desenvolver esse trabalho. Não sei, Paizinho querido, quem serão as pessoas que terão contato com este tema, que vai passar aqui por este vídeo, por essa live, mas eu sei, ó Deus, que o maior interessado no universo com o nosso bem-estar, a nossa saúde, com a nossa construção é o Senhor. Por isso, ó Deus, eu me coloco na sua presença, pedindo ao Senhor para que, por favor, na sua infinita bondade e misericórdia, ó Deus, que use a minha mente, as minhas palavras, a minha presença aqui, a minha conduta, para alcançar o coraçãozinho dessas mulheres lindas e que, para a honra e glória do seu nome, ó Deus, tudo aquilo que nós tratarmos aqui seja para o bem delas, para o crescimento delas, e que seja feita a sua boa e santa vontade em cada momento que nós passarmos juntas aqui. Te peço a sua presença, a sua companhia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre algo que eu falo muito nos meus atendimentos, a minha vida inteira. É algo que eu percebo ser um método, uma técnica que precisa ser desenvolvida por toda mulher. Eu vou falar sobre uma arma que toda mulher pode desenvolver e pode ter, que é muito poderosa para a condução da sua vida, da construção do seu lar, dos seus relacionamentos. Na semana passada a gente falou sobre a mulher sábia versus a mulher louca, e essa mulher sábia, ela tem como sua principal arma esta que eu vou passar aqui hoje para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o raciocínio do tema de hoje. Qual deve ser, então, a arma mais poderosa na mão de uma mulher? Algumas pessoas, toda vez que eu vou falar sobre esse tema aqui, a primeira coisa que passa na mente da mulherada é que a mulher que é boa de sexo tem o homem na mão, né? Só que não. Tá? A mulher, na verdade, assim, a sexualidade de uma mulher, ela é um ponto relevante para o relacionamento conjugal, mas definitivamente não é relevante a sexualidade da mulher, pelo menos não deveria ser, no que diz respeito à sua conduta estratégica para a vida, que deve valer no trabalho, que deve valer nos seus relacionamentos interpessoais, no tratamento com os filhos. A mulher não pode se haver da sexualidade para conseguir o que quer no trabalho, por exemplo. Vocês concordam comigo que isso não pode, né? Ela não pode se apropriar da questão da sedução e da sexualidade para poder manter bem estruturado os seus relacionamentos na igreja, por exemplo, entendeu? Então, assim, a arma mais poderosa na mão de uma mulher não é essa, definitivamente não é essa, tá? Só para esclarecer aqui para as mocinhas desavisadas que de alguma forma passe por aqui. A gente quer falar de algo muito mais profundo, a gente quer falar de algo muito mais abrangente e que tem a ver com uma conduta assertiva de vida.
Eu vou começar esse raciocínio aqui trazendo um verso que eu li hoje de manhã, enquanto estava tendo meu momento ali conversando com o Senhor. Eu li esse texto em Provérbios capítulo 14, verso 3, eu disse, é sobre isso aqui, entendeu? Olha o que fala o verso. A conversa do insensato traz vara para suas próprias costas. Tá aqui, ó. A conversa do insensato traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Tá. Eu não vou falar hoje especificamente... Oi, Lali. Eu não vou falar hoje especificamente sobre a língua em si, sobre a comunicação, tá? Apesar disso estar meio que atribuído aqui de alguma forma. Mas eu quero que você foque nesse conceito aqui, na importância dele, porque a gente vai precisar disso para construir o raciocínio que a gente quer desenvolver aqui hoje. O insensato, não só a conversa do insensato, mas tudo que o insensato faz, a louca da semana passada, lembra? A insana da semana passada. Este indivíduo, tudo que ele faz traz para si mesmo uma consequência ruim. Traz a vara para suas próprias costas. Então, assim, quando você age de forma desequilibrada, de forma enlouquecida, você mesmo paga por isso com dor. Entendeu? Então, esse é um raciocínio sério que eu quero que você interiorize aqui com relação ao tema de hoje. Então, nós vamos lá para o capítulo 11 de Provérbios, no capítulo 11 de Provérbios, no verso 16. 11, verso 16, diz assim, olha. A mulher bondosa conquista o respeito. Eu vou ficar só com a primeira parte desse verso aqui, tá? Eu fui atrás de outras traduções para esse verso aqui. E aí, olha só as traduções para esse verso que eu encontrei, que eu achei muito legal. Oi, Pati. Tudo bom, meu amor? Olha as traduções para esse verso que eu encontrei aqui. A mulher bondosa conquista o respeito, a mulher estimada conquista o respeito, a mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, a mulher graciosa conquista honras, tudo versão do mesmo verso, tá? A mulher aprazível conquista honras. Então eu quero falar aqui com vocês, meninas, sobre uma conduta estratégica desenvolvida, uma formação de hábitos que faz da mulher uma potência em si mesma, tá? Então eu chamo isso no meu acompanhamento aqui, eu chamo essa conduta de a dama. Eu uso essa palavra dama porque ela foi a que fez mais sentido para mim. Então, já encontrei no meu caminho aí pessoas que disseram alguma coisa no sentido assim: ai, Sandra, mas eu não tenho perfil de dama, eu não sou uma dama, eu sou meio zoada, eu sou meio bruta, eu sou assim, eu sou assada, eu não sou uma dama. Eu quero te ajudar a entender aqui o que significa isso e o poder que esse conceito tem, para que você entenda a seriedade desse assunto e o porquê que lutar contra si mesma é tão sério, tá? Quando eu não entendo isso, a vida me leva a construir
condutas e posturas contra mim mesma, gente. E esse é que é o problema aqui, tá bom? A arma mais poderosa que uma mulher pode ter a seu favor em todas as áreas da vida é a conduta, a postura de uma dama, tá? E quando eu falo de conduta de uma dama, a postura de uma dama, eu não estou falando de uma mulher florzinha, com roupinha de patricinha, com saltinho alto, cabelinho escovadinho. Não, eu não estou falando disso, não é sobre isso, tá? Eu estou falando de uma formação de dentro para fora, de hábitos assertivos que trabalham a meu favor, entendeu? Ao contrário da conduta tola, da mulher louca, que tudo que ela faz trabalha contra ela, traz a vara para suas próprias costas, entendeu? A dama é aquela que constrói uma conduta que traz para si mesmo benefícios. Eu vou te dar um exemplo disso, tá? A mulher que não tem esse entendimento, que não tem esse conceito e tem, por exemplo, problemas sérios com ciúmes. Um exemplo só, tá, gente? Então, essa mulher ciumenta, enlouquecida, assim, no sentido insano, né, da mulher da semana passada, ela é uma mulher que vai, por exemplo, ficar tirando satisfação com relação ao marido dela com outras pessoas. Ela vai na porta do trabalho do marido tirar satisfação da barraco lá. Ela é uma mulher que vai ficar caçando coisas no celular do marido. E cada ação que essa mulher constrói nesse sentido traz uma consequência de dor para ela mesma. Tá entendendo mais ou menos o raciocínio? Tá fazendo algum sentido para você que tá aí me ouvindo? Se eu estiver falando alguma coisa que você não está entendendo, pode mandar aqui para mim, tá bom? Se você tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa que não, porque eu quero que isso aqui seja uma conversa que você consiga entender o raciocínio. Eu não quero vir aqui para pregar para você, fazer um sermão para você, não, tá bom? Eu gostaria de passar um caminho, de ensinar uma estratégia para a gente conseguir conversar, entender, interiorizar e ir para a vida praticar, tá bom? Porque se isso fizer sentido para você, pode salvar a sua vida. Acredite no que eu estou falando, em muitos sentidos. Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida, com muitas pessoas diferentes, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer situação, me chama aqui pra gente conversar, tá bom? Então, beleza. Nós estamos falando de uma conduta construída, de uma postura, de hábitos que você desenvolve ali com relação a uma postura, uma conduta que você treina, que vão trazer na construção da sua vida, do seu lar, da sua estrutura, como a gente viu na semana passada, né? Essa construção vai ser uma construção sábia, uma construção dentro de um parâmetro de bênção, que vai trazer benefícios para si mesmo e para aqueles que estão à sua volta. Ao contrário de que, quando você age de forma destrambelhada, enlouquecida, insana, irresponsável, você mesmo causa a sua própria dor, a sua própria desconstrução, os seus próprios castigos, né? Como esse verso disse aqui, você mesmo traz as varadas que vão te marcar as costas e que vai ferir, tá bom? Então, pensando nisso, nós vamos então raciocinar sobre como é essa mulher na prática. O que, na prática, esta dama precisa saber, né? Quais são as características dessa dama, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Uma mulher que naturalmente conquista
a honra e o respeito. É isso que o verso que eu li aqui de Provérbios está falando, tá? Essa mulher, essa dama que eu intitulei aqui, inclusive a dama é um projeto que faz parte de um acompanhamento que eu dou, né? Então é o tema de um acompanhamento que eu dou, uma construção que eu dou. O renascer dessa dama vem do processo em que eu encontro essa pessoinha emocionalmente desestruturada e com muitas dores ali latentes, e acompanho ela até que esse processo esteja natural, que você consiga agir naturalmente como uma dama, trazendo bênçãos e benefícios para si mesma e as pessoas à sua volta, ao invés de ficar se boicotando e destruindo a própria vida, né? Então, essa mulher, ela é uma mulher bondosa, ela é uma mulher gentil, ela é graciosa, ela é aprazível, conforme a gente viu no verso aqui, né? Mas o que é isso na prática, né? O que essa mulher faz ou não faz na prática que a caracteriza como uma dama? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Características na prática dessa dama. A primeira característica dessa dama, como nós vimos na semana passada, ela é sábia, tá? A mulher, a dama, ela age com base numa sabedoria. Semana passada nós conversamos sobre isso e nós chegamos à conclusão aqui, na verdade foi isso que eu passei para vocês, né? Que essa dama, que essa mulher sábia, ela tem como base, como fundamento, Deus. Por quê? Porque, na minha opinião, não é possível ser sábia sem Deus. Sabedoria, na sua essência, só pode ser encontrado em Deus. Então, essa é uma mulher sábia. Uma das questões importantes aqui, tá bom? Aí nós vamos para outros pontinhos mais detalhados dessa mulher, das características dessa mulher, que é uma dama, na minha opinião, tá? Essa mulher, ela é uma mulher equilibrada. Então, é uma mulher que não fica dando bafão na presença de outras pessoas, ela não fica resolvendo, lavando roupa suja na frente de ninguém, não é uma mulher que vai ficar tirando satisfação com os outros, sabe aquele estilo a mulher barraqueira? Pois bem, essa mulher sábia, essa mulher que é uma dama, tem como lei imutável na sua vida, ela não é barraqueira. Entendeu? Gente, olha, tô falando aqui de atitudes práticas, de conduta na prática que essa mulher vai desenvolver. Você vai pensando aí em algumas coisas que fazem parte do seu perfil ou não, e você vai me dizendo o que você acha a respeito, tá bom? Quando eu falo dessa questão do barraqueira, do dar bafão, a mulher que fala as coisas, sabe assim, aquilo de se expor e expor os seus, a sua intimidade na frente dos outros e na presença de outras pessoas, é muito característica da louca que traz a desgraça para próprias costas, tá bom? Toda pessoa que age assim constrói um terreno problemático que ela mesma vai ter que trilhar. Ela constrói uma imagem ruim dela mesma para outras pessoas, ela constrói uma interpretação na cabeça das outras pessoas a respeito dela que ela vai ter que lidar, ela dificulta os seus relacionamentos em todos os sentidos. Então é uma conduta de uma antidama, de uma contrária dama, tá? Outra coisa que faz parte da conduta, da característica básica dessa dama, ela não age por impulso, tá? O agir por impulso é tão natural para a pessoa que está emocionalmente desequilibrada que
chega num determinado ponto que ela nem vê que está mais agindo por impulso. Mas a pessoa que age por impulso é aquela pessoinha que constrói um caminho tão árduo para si mesma, tão doloroso para si mesma. Uma dama não age assim, tá bom? Então, quando eu falo dessa dama, vão tentando imaginar aí na cabecinha de vocês o perfil que eu tô falando aqui, tá? Quem chegou aqui agora foi Julie, é? Oi, Julie! Lindeza! Seja bem-vinda, meu amor. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando aqui a construção de um perfil, tá? Desse ser, dessa arma super poderosa que a mulher tem a seu favor, tá bom? Então, uma outra coisa na característica dessa dama. A dama, o perfil da dama, ela não vai tirar satisfação. Essa mulher aqui não vai fazer isso, tá bom? Nós vamos falar sobre isso em outros momentos. Oi, meu amor. Tô aqui, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa ficar subentendido, não entender, chama que eu paro, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já falei, ela não faz barraco, ela não age sem pensar, ela não vai ficar tirando satisfação com ninguém, ela não vai precisar controlar situações, ficar atrás de situações para provar nada, não vai precisar, tá bom? Acredite em mim, isso é fato que eu vivi a minha vida toda com pessoinhas à minha volta que entenderam o conceito dessa dama. Mudam a vida, gente. A mulher que entende o conceito disso tem a sua vida transformada da raiz, na essência. Essa mulher, ela é uma mulher gentil, não para agradar os outros, não para fazer bonitinha na frente das pessoas, não. É uma escolha de ser algo melhor por si mesma e por amor a Deus. Então, essa mulher, essa dama, ela é gentil porque é o certo a fazer. Então, ela não depende da bondade e gentileza dos outros para ser o que é. Entendeu? Ela é bondosa porque é o certo a fazer. Não precisa que os outros sejam bondosos também para que ela haja como uma mulher bondosa. Estão entendendo? Essa mulher, ela toma decisão com firmeza, com autoridade, com responsabilidade. Essa mulher, a dama, ela é uma mulher que é responsável pela sua própria vida e pelas escolhas que toma. É uma mulher que não precisa responsabilizar os outros por nenhuma questão da sua vida, por mais problemática que seja, porque ela tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Estão conseguindo construir um perfil aí, um caminho na sua cabeça? Até agora, vocês acham que o que eu estou falando é loucura? Faz sentido? Não faz sentido? Estão entendendo o fio da meada? Porque às vezes eu fico com a sensação de que eu tô falando sozinha aqui, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tá bom? Falar com o celular, mostrando a minha própria cara, ainda é um incômodo que eu preciso vencer. Mas a gente vai chegar lá, tá? Beleza. Uma outra característica, então, dessa dama é que ela não perde a compostura. Ela não perde a compostura, ela não perde a damice dela, mesmo diante das piores situações. Eu quero contar aqui para vocês a história de uma pessoinha que faz parte da minha vida. Eu não vou dar o nome dela aqui por uma questão de privacidade, apesar de ter autorização
essa pessoinha aqui, eu a conheci num momento muito fragilizado da vidinha dela. E aí, ao começar a acompanhar ela, entender as questões emocionais dela, fui descobrindo que se tratava de um serzinho assim muito bichadinho da saúde mental. Autoestima completamente destruída, questões de estrutura fundamental ali, das questões emocionais muito adoecidas, uma pessoinha muito emocionalmente assim, bichada mesmo, né? E aí comecei a acompanhá-la e passamos por muitas experiências juntas, e ela sempre assim com altos e baixos mesmo, por questões emocionais muito profundas realmente, que aí em alguns momentos é necessário encaminhamento para outras especialidades, um acompanhamento um pouco mais profundo, enfim. Se trata de uma pessoinha emocionalmente muito frágil, muito frágil. E aí ela aprendeu muito esse conceito da postura de uma dama, apesar e a despeito das suas disfunções e necessidades emocionais. E essa mocinha linda aqui, que eu vou chamar de Bia. Eu vou chamar ela de Bia, porque eu não gosto de ficar falando o nome das pessoas sem ter o nome. Então a Bia arrumou um namorado. Ela era bem jovem quando eu a conheci, né? Ela arrumou um namorado, e aí outras questões emocionais vão aparecendo e não sei o que, e a gente foi trabalhando tudo isso. Passei algum tempo com relação a isso, né? E aí ela se casou. Logo depois de casada, assim, alguns meses depois de casada, eles entraram numa crise de relacionamento por conta de algumas questões lá envolvendo a saúde espiritual e emocional dele também, que lá não era lá essas coisas, enfim. Mas sempre nesse processo, ela trabalhando esse conceito que nós fomos construindo juntas, dessa conduta que uma mulher sábia deve desenvolver, a postura de uma dama que sabe se portar diante das outras pessoas, que sabe refletir e pensar antes de tomar decisões, que não age de forma impulsiva, que não fala qualquer coisa que vem à mente, toda uma construção. Beleza. Um dia ela percebeu que tinha uma coisa lá esquisita no relacionamento dela também com o marido. E aí ela chamou o marido para conversar, e o marido falou para ela que precisava contar algo para ela muito, muito difícil. E olha, gente, essa é uma experiência que eu vivi ao lado dessa pessoa, e foi muito, muito, muito difícil. Mas veja o exemplo que eu estou dando para vocês aqui de como é a postura no geral, né, de uma verdadeira dama. O que esse conceito pode fazer com toda a sua vida, se você entender isso direito. Então a Bia, ela contou para mim que ela sentou numa cadeira na mesa da cozinha dela, o marido sentou do outro lado, e ela casada há pouco tempo, né, tipo assim, menos de um ano de casada. O marido confessou para ela naquele momento ali que tinha dormido com a outra mulher. E olha, eu já acompanhei situações de todo tipo na minha vida, e eu vou te dizer um negócio. Esse ponto aqui, eu vou te falar que é treta, de um nível de treta que é, rapaz, complicado de lidar, tá? Mas é uma coisa que eu sempre falei para as minhas menininhas, a todas as mulheres que já passaram por mim aqui, eu converso muito sobre isso. Veja bem,
se você não for capaz de construir em você aqui, com o Senhor seu Deus, uma base, uma estrutura que te dê condições de lidar com situações difíceis de uma forma sensata, você cria tantos estragos no seu caminho, você faz tantos buracos no seu próprio caminho, que o seu caminhar, o seu desenrolar acaba sendo muito mais problemático. Quer dizer, você tem que lidar com um problema que é realmente grave. Meu marido tá me traindo. Isso é um problema grave, gente. Isso é um tremendo de um problema grave. Agora, se você se permite enlouquecer, agir como uma louca desequilibrada por causa de um problema que já é grave, então tudo que acontece depois disso se torna ainda, faz com que esse problema se torne ainda muito pior. Você está conseguindo entender o raciocínio? É muito sério isso. Ao contrário de que, se você entender o conceito aqui do que é ser uma dama, e isso for algo sério para você, num momento como esse, você vai conseguir agir de forma sensata, dentro da sua realidade. Eu vou dar para você um outro exemplo, porque na minha opinião, o conceito de Bia aqui é o nível hard da conduta assertiva de uma mulher diante de uma situação como essa. Então, olha, entenda, ela já vinha, desde antes de se casar, numa construção dessa postura de uma dama. Então, a minha amiguinha aqui era uma pessoinha que já era uma pessoa respeitosa, que já tinha uma conduta equilibrada, apesar de ser uma pessoa muito doente emocionalmente, com muitas questões emocionais, extremamente frágil mesmo, uma pessoa com necessidades emocionais muito profundas. E ainda assim, ela tinha uma conduta serena de uma perfeita dama. Entendeu? E aí, quando ela chegou nesse momento, para passar por essa situação, nós já temos uma pessoinha com hábitos já instalados, de uma conduta bem trabalhada e construída em cima de um fundamento muito claro na cabecinha dela. Então, olha como que foi essa conversa entre eles ali, no momento em que o marido confessou: estou dormindo com a outra mulher. E aí, ele também é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que eu amo muito mesmo, assim, um ser humano falho, pecador, como todos nós somos, né? Mas por questões da vida lá, fez uma merda, tô traindo a esposa, né? Olha a conduta dela. Ele, depois que ela me falando ali que depois que ele disse isso, ficou olhando para a cara dela, ela olhando para a cara dele, e ela já com lágrimas escorrendo do rosto ali, sem dizer uma única palavra. Ele disse que, ela falou para mim assim, aí ele olhou para mim e disse: eu preciso que você me diga alguma coisa. Se você ficar aí parado olhando para mim desse jeito, eu vou ter um infarto aqui. Você me fala alguma coisa, me xinga, bate em mim se for preciso. E aí ela disse que olhou para ele e disse: eu não tenho condição, nesse momento, de dizer absolutamente nada a respeito disso. A única coisa que eu preciso, isso nesse tom, tá? Sem dar um grito, sem dizer uma única palavra feia, sem esboçar um único xingamento, nada. Ela disse: eu não tenho condição de conversar com você nesse momento. E aí ela disse que ele começou a pedir perdão e disse: olha, me perdoa, eu errei, fala comigo, não sei o que. Isso, olha, eu não consigo falar sobre perdão com você agora, eu não consigo conversar com você agora. Qualquer coisa que nós formos fazer agora pode ser um problema. Então eu só preciso ter o meu tempo.
E aí ela me ligou, né? Ela disse que levantou ali, deixou ele sentado na mesa, foi pro quarto. E aí, nesse momento, ela me ligou. Sandra, eu preciso de socorro. Você pode, pelo amor de Deus, vir me buscar? Aí eu saí de onde eu estava, eu já sabia que devia ser treta, porque ela realmente estava muito... enfim, quando ela me ligou, ela estava muito desesperada. E aí, ela me ligou, eu fui pra lá. Ela já estava com a sacolinha dela, com as coisinhas dentro. Ela disse que, a partir desse momento, ela não aceitou nenhuma conversa mais com o marido. Ele ficou lá chorando, sentadinho na mesa. Ela levantou, foi pro quarto, me ligou, abriu o guarda-roupa, colocou o que ela conseguiu dentro de uma sacola. E aí eu cheguei pra pegar ela, e foi quando começou o desastre emocional do coraçãozinho dessa pessoa. Mas ela comigo apenas, e Deus, sabe? Então ela não ligou pra ninguém, ela não fez nenhum tipo de barraco, ela não deu nenhum tipo de show, ela não fez nada disso. Aí ela, quando ela entrou dentro do carro, ela sentou dentro do carro, aí ela desabou, chorou. Eu fiquei ali do lado dela, chorou, acho que ela chorou umas 2 horas, e eu sentada do lado dela. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? E depois que ela chorou umas 2 horas, que ela conseguiu respirar, ela me contou essa história que eu tô contando aqui pra vocês. E aí eu perguntei pra ela, por onde você quer começar? E ela me disse, eu não quero começar nada. Eu só quero não ter que mexer com nada disso agora, e eu quero ter o meu cantinho, né? Levei ela pra minha casa, passou o tempo dela de poder chorar, e ela passou por um processo, sabe? Olha, essa queridezinha aqui, que eu estou chamando de Bia, é uma amiga íntima minha, uma pessoa que eu aprendi a ter como minha irmã e família, assim. E eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque ela é uma pessoa muito adoecida emocionalmente, com problemas emocionais realmente muito profundos, de base mesmo, por causa de situações que ela vivenciou muito antes de ter consciência, razão, sabe, assim, por causa de situações que ela viveu de muita profundidade quando era bebê, quando estava no colo dos pais, e foi uma primeira infância muito difícil, que trouxe toda uma bagagem, uma carga emocional muito pesada. E ainda assim, é o meu melhor exemplo do que é uma dama. Ela passou por todo o processo, ela agarrou um ódio do marido, que você não tem ideia. Porque assim, uma coisa é ser uma dama, outra coisa é ser uma tonta, tá? O marido confessar que tá dormindo com outra mulher e você ficar, não, tranquilo, tá? Não existe isso, tá, gente? Não é disso que eu tô falando, não, é sobre outra coisa, tá bom? Então, nos próximos dias, ela agarrou um ódio do marido. Aí ela passou pela fase de não quero ver nem pintado de ouro, mas tudo isso como uma dama. Ela não falava mal dele pra ninguém, ela não saiu chamando, contando da realidade dela pra ninguém, ela não foi em nenhum momento, ela nem sequer cogitou a ideia de ir atrás de quem é a sirigaita, com quem ele tá, nunca. Era ela, com ela mesma, Deus e eu, que era a sua mentora, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso mesmo? Algumas vezes, é óbvio, é necessário, né? Você precisa de ajuda, precisa de suporte. Mas quanto mais louca você age, quanto mais difícil é o seu caminho. Quanto mais você mete os pés pelas mãos, quanto mais você envolve outros nas suas questões, na sua intimidade, mais difícil fica a sua própria vida. É sobre isso, entende? Então, quando Salomão diz assim que como é que é? O insensato traz a vara para as suas próprias costas,
É disso que nós estamos falando. Quando você, num momento como esse, por exemplo, que a minha amiga passou ali, quando num momento como esse, você fala um monte de merda pra pessoa, expõe um monte de coisa pra fora, você humilha, quanto mais bobeira você faz, mais difícil fica de lidar com a situação depois. Quando você dá na cabeça que vai lá atrás de saber quem que é, eu acompanhei uma mulher uma vez que fazia isso, sabe? Ela saía pra ir na porta da casa da pessoa que ela achava que o marido estava traindo. Eu digo, meu Deus do céu. Não, você não faz isso. Você se expõe ao ridículo de tal forma, isso é tão humilhante, é tão feio pra você. Fica tão desconstruída a sua imagem, a sua base, a sua estrutura fica tão zoada, tão fragilizada. As consequências que você precisa colher com base numa conduta assim é tão feia. É só destruição para si mesma, entende? Enquanto que, olha onde que essa situação foi parar. Porque essa minha amiguinha ali passou por esse processo de dor, ela passou pela fase de sentir muita raiva, assim, passou pela fase de não querer mais nunca nem ver na cara. Ela passou pelo processo de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. Aquelas sensações todas que uma mulher que já passou por isso, acredite, eu sei o que eu tô falando, é muito ruim de passar, sabe? Aquilo de você lidar com a mente, com a criatividade da cabeça de uma pessoa que foi traída, porque você tem que lidar com o fato de que a sua mente vai ficar jogando na tua cara o corpo da pessoa que você ama com outro corpo que não é o seu, e todas essas questões. Passou por tudo isso. Só que ela passou por tudo isso comigo, com Deus, e envolvendo o mínimo possível de gente. Essas histórias ela nunca contou para a mãe dela, ela nunca contou para amigos nenhum, ela nunca saiu levando isso para ninguém, nunca. E Deus foi fazendo o trabalho dele. Eu só sei que algum tempo depois, meses depois, ela foi morar sozinha. Ela passou algum tempo na minha casa, né? Morando comigo ali, porque sem condições ela não conseguia nem sequer olhar para a cara do marido. E aí a gente trabalhando ali, né? Na reconstrução dos caquinhos do emocional, e ela ali dentro da proteção da arma mais poderosa desse mundo feminino, a conduta de uma dama. Passou ali alguns meses, ela arrumou uma casinha, passou a morar sozinha, trabalhar e tal, e na cabeça dela, vou seguir a vida. Ela chegou naquele ponto em que, tá tudo bem, eu te perdoo, mas vida que segue, cada um pro seu caminho. Eles se divorciaram porque ela entendeu que na cabecinha dela ela não tinha mais estrutura emocional para lidar com a situação. E ele sempre ali, né, Deus em algum momento trabalhando também para reconstruir o coraçãozinho dele, chamou a atenção dele de volta aqui pro que tinha acontecido, pro que ele tinha perdido e tudo mais. Enfim, em algum momento o Senhor colocou na mente e no coraçãozinho dela de que ela deveria perdoar e aceitar este maridinho de volta. Foi uma luta também, porque na cabeça dela é incabível, ela não queria de forma nenhuma, mas ela sentiu no coraçãozinho dela de que o Senhor estava pedindo isso para ela. E vai outra guerra emocional ali para se permitir ouvir a Deus e querer entender o que o Senhor está querendo com isso, né? Passou por esse processo de novo, ele a pediu em namoro mais uma vez e ela começou a namorar com ele outra vez e ela se casou com ele de novo e estão vivendo felizes para sempre até o dia de hoje, pelo menos, né?
Então, assim, pelo fato de ela ter passado por todo esse processo como uma conduta bonitinha, como uma perfeita dama, ela não envolveu um monte de gente, ela não criou uma situação ruim para si mesma. Quando a situação se desenrolou para um outro caminho, não tinha danos e consequências e situações estrambólicas para lidar, estava tudo bem, era só uma situação problemática que precisava ser resolvida. O fato é que ela se casou de novo com o mesmo marido e está com ele até hoje. Isso já tem bons anos, tá? E está bem linda e cheirosa, graças a Deus. Então, o que Deus espera da gente no caminho dessa vida? Não sei, pessoa, não sei. A única coisa que eu sei é que o que Deus quer para você é o melhor para você. E o melhor para você não tem a ver com você ficar agindo como uma louca desequilibrada pela vida, tomando as suas decisões de forma destrambelhada, resolvendo os problemas como uma maluca, entendeu? A verdadeira dama, como eu costumo conduzir as minhas mocinhas aqui, não é aquela pessoinha que faz papel de tonta. Muito pelo contrário, porque a verdadeira dama, ela é viva, ela é esperta, inteligente, ela não é sonsa, entendeu? E a verdadeira dama também não é aquela pessoinha capacho, aquele serzinho que tem que ser arrastado pela vida por outras pessoas. Não, também não é sobre isso. Eu não estou falando aqui de uma mulher tonta. Eu estou falando aqui de uma mulher responsável pela própria vida. Eu estou falando aqui de uma mulher equilibrada, que age com bom senso. Uma mulher que estrategicamente se condiciona, se educa a tomar decisões com serenidade, com assertividade, entendeu? E para isso você naturalmente entende a importância de determinadas coisas. Então, quando eu falo aqui que essa mulher, eu não, na verdade, quem fala isso é a Bíblia, 1 milhão de vezes, para quem queira ouvir, tá? A mulher bondosa conquista o respeito, como nós lemos lá em Provérbios 14, verso 3, né? Então, em todas as versões que eu passei aqui para vocês, a mulher bondosa, a mulher gentil, a mulher honrada, a mulher graciosa, eu achei fofinho isso aqui, a mulher graciosa, dá aquela impressão de uma mulher bonitinha, não tô falando fisicamente, tá, gente? Aquela mulher com um ar gracioso, gostoso de conviver, entendeu? Essa mulher é uma mulher que alcança o respeito de todos. É isso que diz a Bíblia. Você pode abrir lá no seu verso, tá bom? Faça como eu, pega aí uma Bíblia no celular e em várias versões lê o verso para você ver. Deus está me ensinando aqui que essa conduta, essa postura que eu desenvolvo de propósito, bondosa, gentil, graciosa, aprazível, é uma conduta que vai naturalmente conquistar o respeito de pessoas à minha volta. Quando que o contrário disso, gente, lasca com a minha própria vida. Por quê? Porque, obviamente, nós somos seres relacionais. Eu convivo com pessoas e isso é algo inevitável. Então, quando você age de forma destrambelhada com outras pessoas, naturalmente você está construindo um caminho desgraçado para a própria vida. É sobre isso, estão entendendo? Então, quando eu falo, olha, seja uma dama, eu estou falando, não grite,
para resolver os seus problemas. Quando eu falo seja uma dama, eu estou dizendo não envolva os outros nos seus problemas. Não de forma irresponsável. Não faça baixaria. Não se exponha. Não xingue os outros para conseguir o que quer. Quando eu falo seja uma dama, eu estou falando de uma conduta que constrói um caminho que conquista o respeito à sua volta. Naturalmente, qualquer pessoa respeita uma dama. Às vezes se incomoda com ela, se irrita com ela, porque tem gente que se irrita com o fato de você não se desequilibrar, né? Eu sei porque eu passo por isso muito. Eu sou uma pessoa muito esquentada, de sangue quente mesmo. Eu sou filha de uma geração de mulheres cão no couro, tá? A minha avó, desde pequenininha, era conhecida como a mulher estressadérrima que por qualquer coisa dava na cara de alguém. Aí veio a minha mãe. A minha mãe, ela é conhecida na cidade onde ela mora inteirinha por ser a mulher com certeza mais brava de toda a Dois Irmãos do Buriti. Ah, isso não é nem meme, gente. Eu já vi minha mãe fazendo coisa do arco da velha. Minha mãe definitivamente não sabe o conceito de ser uma dama, não. Mas isso é uma coisa que a gente tá trabalhando, calma, tá? Mas eu nasci com esse sangue. Eu nasci com essa natureza. Foi lá na minha adolescência, na minha pré-adolescência, que em algum momento eu entendi que a forma de resolver as coisas, de tomar as decisões que a minha mãezinha fazia, pelas questões dela, pelos motivos dela, causava a própria desgraça dela mesma, trazia dor para ela mesma, sofrimento para ela mesma e para as pessoas à volta dela. E que eu gostaria de construir algo diferente. E foi aí que começou a minha batalha contra a minha própria natureza. E acredite, isso não é fácil. Nem sempre eu consegui me comportar como uma dama. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma conduta que eu mesmo tive, de uma grandíssima antidama, que é o completo contrário daquilo que eu estou ensinando aqui para vocês. Um dia eu estava no supermercado, sexta-feira de tardezinha, eu na correria ali para resolver as coisas antes do pôr do sol, não sei o quê. E aí chegou lá na porta na boca do caixa, eu tinha deixado uma pessoa ali no caixa para poder passar as coisas para mim. E aí eu cheguei com outras coisas ali para passar no caixa e o carinha que tava atrás da gente ficou estressadaço por causa disso. E ele danou a falar um monte de coisa. E aí eu me estressei. E eu dei um bafão naquele mercado que até hoje eu me envergonho de contar para as pessoas a respeito disso. O cara começou a me falar as coisas e eu fiquei nervosa, fiquei chateada e falei mais alto do que ele. Mais alto não, porque eu não consigo, mas eu falei mais estressada do que ele ainda e falei, parte pra cima, a gente vai lá pra fora resolver se você quiser. Tá? Tipo nesse nível assim, braba que eu fiquei, mais brava. Depois tive que sair pedindo desculpa pras pessoas no supermercado, porque foi muito feio mesmo o que eu fiz. Isso não é bonito, gente. Isso não é bonito, isso desconstrói, sabe? É feio. Não é a imagem que eu quero que os meus filhos tenham de mim. Não é a imagem que eu quero que as pessoinhas que estão ali à minha volta tenham de mim. Não é o que eu quero pra mim. Não é isso. Entendeu? Se é isso que você quer pra você, beleza, vai lá, segue a vida, gente. Porque é aquilo que eu falo sempre aqui. É o poder da escolha da decisão. Nós somos livres para tomar decisões, só tem que ser capaz de arcar com as consequências disso. Eu não quero isso pra mim. Você entendeu? Então, toda vez que você ouvir tia Sandra falar sobre ser uma dama, eu estou falando de uma construção de conduta tão apurada,
tão afinada que naturalmente conquista o respeito das pessoas à sua volta, que te traz autoridade sobre a responsabilidade que você tem como esposa, como mãe, como profissional, como mulher. Então, olha, eu não sou nada, eu não sou ninguém, gente. Eu não tenho uma formação importante, eu não tenho nem dinheiro, sou pobre. Se eu te dissesse o quanto sou pobre, você não ia nem acreditar. Mas eu lido com pessoas podres de ricas no meu trabalho, com a autoridade dada por Deus, e consigo fazer isso de uma forma tão tranquila que todo mundo me respeita. No meu trabalho, ninguém me atropela. Nem cliente, nem prestadores de serviço, ninguém. E eu não preciso gritar. Eu não preciso xingar ninguém, não preciso perder a minha paciência, não preciso tratar ninguém com rispidez, não preciso. Por quê? Porque eu sou uma dama. Entendeu? E isso de ser uma dama tem um poder sobre a minha vida que vocês não têm ideia. E eu quero muito poder falar sobre isso com vocês quantas vezes forem necessárias, até incutir. Eu tenho uma pessoinha aqui que é cuidadora minha já há alguns anos. Né? Acho que é a Marci que entrou aqui, não foi? Oi, Marci! Pois é. A Marci tá aqui, pode dar testemunho do que eu estou dizendo aqui. Em anos de trabalho, com centenas de cuidadoras que já passaram pela minha vida. Nunca, quer dizer, nunca é exagero, tá? Uma vez ou outra já deve ter acontecido, até porque eu levei um processo de uma delas. Mas é uma lei na minha vida. Nunca tratar ninguém de forma desrespeitosa. Nunca gritar, nunca falar pelas costas, nunca agir de forma descompensada com elas. Não preciso disso para ter o respeito delas, para desenvolver bem o meu trabalho. Por quê? Eu sou uma dama. Isso não depende do tratamento que eu recebo. Porque muitas vezes eu sou desrespeitada, muitas vezes acontecem situações que eu não gosto, muitas vezes. Mas eu sou uma dama e o erro deles não justificam os meus. Nós vamos encerrar esse raciocínio aqui com este princípio, beleza? Nós vamos ter outros momentos para conversar sobre isso. Eu gostaria de poder aprofundar melhor esse tema aqui com vocês, porque ele é extremamente poderoso em todas as áreas do desenvolvimento da nossa vida. Se como esposa eu conseguir me portar como uma dama, se como mãe eu conseguir me portar como uma dama, se como profissional a minha conduta for de uma dama, vocês não têm ideia do poder que isso tem. Uma mulher, uma esposa que consegue se comportar como uma dama. E isso, gente, olha, eu já acompanhei mulheres que em determinado momento, de forma estratégica, ela precisou dar uma de louca. E algumas vezes é importante você, quebrar tudo, entendeu? Mas isso é feito dentro da proteção da conduta dessa dama. A dama, a verdadeira dama, quando precisa dar uma de louca, o mundo para ouvir. Entendeu? Então, agora, se você age como uma louca desequilibrada em todas as situações, ninguém te leva a sério, criatura. Ninguém te leva a sério. Tudo que você faz é para lascar com a própria vida, você tá entendendo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam aqui, porque se você conseguir entender isso, todo o resto vai ficar muito mais fácil, tá? Então, essa construção que a gente vai fazer aqui tem a ver com uma essência profunda que vai proteger a si mesma das desgraceiras desse mundo. Dói também, porque eu tenho certeza absoluta de que não vai facilitar as coisas no sentido de sentir, né? A minha amiguinha lá, quando ouviu que o marido estava dormindo com outra pessoa, poxa vida, você não tem ideia do quanto ela sofreu. Mas é diferente, porque a colheita de uma dama
ela é uma colheita tranquila, é uma colheita serena, entendeu? Ao contrário de que a louca, além de sofrer com a dor da situação, ainda tem que sofrer com a dor dos frutos que ela mesma plantou, entendeu? Então, a verdadeira dama aqui, ela colhe frutos saborosos da sua própria conduta. Os frutos amargos que ela tem que colher não tem que ver com a plantação das suas próprias mãos. Assim como a sábia lá atrás constrói, edifica a sua própria vida e o seu lar, é a louca, a destrambelhada, a insensata, irresponsável que com as próprias mãos destrói a sua casa ou traz a vara para suas próprias costas, como a gente leu no texto de hoje, tá bom? Então reflitam sobre isso, menininhas. Tomem cuidado. Eu falo muito aqui no nosso perfil sobre a conduta da mulher ciumenta. O ciúmes é uma das doenças mais terríveis do nosso tempo. E as tecnologias e as coisas do nosso tempo deixou a nossa realidade ainda mais problemática, né? Porque parece que tudo ficou muito mais acessível. E aí as mulheres enlouquecidas se sentem no direito de ser as investigadoras da própria desgraça, né? E além de ter que lidar com as desgraças que chegam até si, elas mesmas vão buscar a desgraça. E traz a desgraça no colo para sua própria casa. Eu não dou conta dessas coisas, não. Não dou conta. Então, a mulher ciumenta, a mulher com autoestima destruída, a mulher com necessidade, com alguma doença emocional mais aprofundada, são mulheres muito suscetíveis à loucura, a agir de forma insensata, a agir sem pensar e a tumultuar a própria vida, tá bom? Reflitam sobre isso, eu estou aqui à disposição de vocês, na luta, na construção desse negócio aqui que a gente está tentando junto aqui pela internet, tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, me dá um oizinho aqui, eu vou ficar feliz de poder ouvir e sei lá, tá bom? Até aqui, tudo bem? Quem ficou aqui até o final, conseguiu entender o raciocínio aqui? Concorda, não concorda? Tem alguma coisa para dizer antes da gente encerrar? Eu vou ficar tão feliz se eu puder ouvir sua resposta. Não deixar eu ficar falando sozinha que eu não gosto. Entendeu? Celinha, muito obrigado. Célia, sempre presente. Boa. Fez sentido alguma coisa do que eu disse aqui? Tem alguma coisa que alguém fala assim, não concordei, não gostei disso aqui? Pode dizer também, porque nós somos um canal aberto, tá, gente? A sua opinião é importante e tá tudo bem se você for contrário à minha. Ah, liberdade nessa vida, tá bom? Beleza? Tá. Deixa eu ver alguma coisa aqui, gente, que eu não tô enxergando, que as minhas vistas estão muito cegas. A Julie colocou muito boa a explicação. E a Célia colocou que gosta de tudo. Ah, essas meninas são lindas. É muito fácil trabalhar com vocês por perto, gente. Assim fica difícil. Muito bom. Eu espero mesmo. A minha torcida aqui de todo o meu coração é que a cada momento aqui o Senhor construa um tijolinho aí na sua mente, na sua história, que de alguma forma isso seja bênção para sua vida, tá bom? Quando você sair daqui hoje, meu amor, ó, o exercício que você precisa fazer é essa autoanálise. Lembra, sabe, as meninas com quem eu trabalhei a minha vida toda, até teve uma senhorinha querida que mandou uma mensagem pra mim um dia falando assim, Sandra, eu tava lá no meio da minha treta e eu ouvi a sua voz ecoando na minha cabeça, você é uma dama, você é uma dama. E aí ela disse pra mim, Sandra, nem que eu quisesse eu conseguia ser a louca que eu sempre fui, porque você não me deixou em paz e você não tava nem lá.
servir pelo menos para isso, então louvado seja Deus, tá tudo certo. Não importa a situação ruim que você esteja passando. Você é uma dama. Não grite. Não esculhambe com a sua própria vida. Não xingue. Não se destrambelhe. Não meta os pés pelas mãos. Tá? A Jéssica falou, amiga, graças a você eu sou mais pacífica. Jéssica é uma princesa. Eu lembro que a primeira conversa que a gente teve, a Jéssica me disse, se eu não consigo resolver as coisas sem gritar. Eu digo, pois você vai conseguir. Porque eu estou mandando. Se você precisa gritar para resolver as coisas, então significa que o problema está em você. Né, amiga? Então, é isso. Depois de você interiorizar esse ponto da dama, a gente parte para os outros pontos que são, né, pedrinhas sobressalentes, que a gente vai melhorando aí uma conduta mais generalizada. Mas se você está naquele ponto em que precisa gritar, que precisa xingar, que precisa ir atrás, que precisa ficar atrás de provas, que precisa jogar na cara, você tá muito longe da dama ainda, tá? Então a gente vai trabalhar com os pontos mais grosseiros e aí depois a gente vem apurando e afinando algumas coisas para ficar mais fácil, tá bom? Faça uma análise aí dentro de você para ver onde que você está errando nesse sentido e se responsabilize. Assuma a responsabilidade por aquilo que é responsabilidade sua. Desfoca do outro, pessoa. Desfoca do outro. Para de olhar para as merdas que os outros fazem. Se você faz merda também, então você também tá toda cagada. Simples assim. A partir do momento que você não der mais, que você estiver limpa diante de Deus, não ser mais a pessoa que também faz, que também fala, que também age, que também... Aí sim você tem autoridade para se posicionar e falar alguma coisa a respeito. Caso contrário, você tá tão sujo igual, então, pelo amor de Deus, desfoca do outro. Seja aquilo que você acredita que o outro precisava ser com você, seja o exemplo das coisas que você cobra, seja você responsável pela própria vida, e aí as outras coisas a gente vai construindo depois, tá bom? Eu te espero na quarta-feira que vem, porque eu estou mesmo empenhada a fazer disso um hábito que não é fácil, tá? Mas a gente vai conseguir juntas, tá bom? Obrigada pela sua companhia. Obrigada por ter ficado aqui, por ter me ouvido até agora. Se vocês tiverem alguma coisa, algum tema, alguma área que vocês gostariam que eu trouxesse pra cá pra gente debater juntos, manda pra mim depois, tá bom? Pode mandar lá no direct do Instagram, manda pra mim por mensagem. Eu vou ficar muito feliz em me aprofundar sobre qualquer área que a gente possa fazer pra trabalhar juntas aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham um bom restante de semana. Nós nos vemos todos os dias com as postagens aqui no grupo. Pelo amor de Deus, vocês me ajudem lá, tá? Porque senão eu não vou conseguir render isso aqui, não. Tá? E na próxima quarta-feira, na nossa live aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite, amores.